Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Então agradecemos aqui os nossos irmãos visitantes, né? Tem um colega meu das antigas ali, né? Trabalhamos juntos, e também a nossa irmã do Rio de Janeiro, né? Está passando a temporada conosco, e Cida, que sempre está conosco, a mãe de Aline. E também queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Nestor, ele hoje está aniversariando, né? E Nestor já foi membro aqui dessa igreja há muito tempo atrás, e agora está congregando conosco. E na próxima sessão, se Deus permitir, estaremos apresentando o nome dele aqui, não é? Ele está bem convicto da sua fé em Cristo. A sua esposa Leiliane também está sendo preparada para logo o batismo. Guilherme já é embaixador do rei, tem as crianças também, tem outro que mora, está passando um tempo em Poções. Então que Deus abençoe Nestor e a família, viu? Feliz aniversário também para o irmão, e que Deus assim fortaleça a todos. Eu quero perguntar para a igreja, antes ainda do sermão, se alguém gostaria de um culto no seu lar no próximo mês. No mês de março nós temos 5 sextas-feiras, né? Então alguém gostaria de um culto no seu lar, dia 3, 10, 17, 24 ou 31? Cida, que dia? Tem próxima sexta, pode ser já? Então dia 3 na casa da irmã Cida. Mais alguém gostaria de um culto? Dia 10, 17, 24 e 31. Se não, depois do culto, podem me procurar ou mandam uma mensagem para mim que eu vou fechar o boletim essa semana, tá bom? Então já temos o culto de sexta-feira na casa da irmã de Cida, não é? Que Deus abençoe assim, Cida. Vamos meditar na palavra de Deus? Provérbios capítulo 5. Apenas 3 versículos, 21, 22 e 23. Está tendo aula? Não, né? Tem que estar aberto lá. Não está tendo aula hoje das crianças ali ao lado, viu? A professora não pôde vir, então teremos as crianças aqui hoje com os pais. Provérbios 5, 21 a 23, assim diz a palavra do nosso Deus. E eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos ajuda, nos edifica, nos fortalece, assim como o poder da Tua palavra nos salvou, ó Pai, através também da potente mão do Senhor, nos resgatando das trevas, também do convencimento do Espírito Santo, de que estávamos no caminho mau, mas agora caminhamos com Jesus Cristo. Ajude a todos aqui a serem edificados, fortalecidos no Senhor. Ajude outros que ainda têm algumas dúvidas, que possam confirmar a fé e firmar-se no Senhor. Ajuda-nos na compreensão e na obediência da Tua palavra, com o Santo Espírito que habita em nós, e que este culto, ó Pai, seja consagrado ao Senhor. Então que cada coração esteja prestando um culto voluntário, verdadeiro a Ti. Abençoa-me também, ó Pai, nessa missão de estar testemunhando do Evangelho. Me ajude a cada dia e guie a todos nós, ó Pai, nesta obediência à palavra santa do Senhor. Faço esses pedidos e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então temos aqui alguns provérbios que falam de caminhos, e nós vemos vários momentos na palavra de Deus falar destes caminhos. Eu quero lembrar que existem caminhos que são considerados aqui na Bíblia como escolhas, que são vários caminhos, várias escolhas na vida da gente, mas espiritualmente falando, quero lembrar que tem apenas 2 caminhos. Cristo deixou muito claro que existe um caminho largo e espaçoso que conduz à morte eterna, e tem um caminho estreito que conduz à vida eterna. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, que você pode ir até o Pai através de Jesus Cristo. Agora, quanto às escolhas dos homens, aqui está dizendo no versículo 21, que todas as escolhas dos homens, todos os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e o Senhor vai pesando estes caminhos, essas escolhas,
estas veredas. Então, o homem tem que sempre escolher alguma coisa, como, por exemplo, algum emprego, ou escolher casar ou não casar, não é? A namorar ou não, a escolher fazer esta ou aquela outra faculdade. Tem uma regra simples na palavra de Deus para tudo que nós escolhemos, que em tudo que nós escolhermos, ou então em todos os nossos caminhos, que a gente submeta apenas a uma coisa. Isto de fato glorifica ao Senhor, porque a palavra de Deus deixa bem claro: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que o homem faz ou deixa de fazer, até mesmo as coisas mais íntimas e mais secretas, como diz lá em Eclesiastes 12:14, as coisas mais ocultas, sejam coisas boas ou sejam coisas más. Diante desse texto aqui nós vemos que os olhos do Senhor estão contemplando, estão vendo todas as escolhas, tudo que o homem faz ou deixa de fazer, que são as omissões. Interessante que os olhos do Senhor vão a fundo, até mesmo lá no íntimo do homem, né? Na alma, na divisão da alma e do espírito. O Senhor continua olhando ali para dentro do homem. Então Deus tem este poder de sondar, tanto que o Salmo 139, o salmista falou: é tu que me sondas, ou tu me conheces. Às vezes nem nós mesmos nos conhecemos, e infelizmente, algumas vezes nós escolhemos fazer coisas erradas, quando não submetemos a regra básica. Isto glorifica ao meu Deus? Esta é a regra básica para as nossas escolhas. Mas assim como Deus observa os caminhos e as escolhas dos homens, Deus também orienta o homem a tomar suas decisões baseado no caminho em que o homem anda, no caminho agora espiritual que eu digo. Se alguém anda com Jesus, é claro que ele tem um companheiro ali, um amigo, que vai aconselhá-lo em todas as suas escolhas. Então, sempre que nós pensamos em algo ou queremos escolher alguma coisa, nossos caminhos, né? Nós temos que submeter à vontade do nosso amigo, ao conselho do nosso amigo. Então Deus, ele sempre tem a boa resposta para os nossos anseios, e para os nossos desejos, e para as nossas necessidades. Então nós temos um amigo muito pertinho de nós. Estamos no caminho, é o caminho da vida eterna, é o próprio Jesus este caminho, mas Jesus, além de ser o caminho, ele é o companheiro de viagem. É ele que está do nosso lado, nos orientando. Foi maravilhoso aqui ontem a Unijovem, onde o irmão Lucas trouxe-nos uma reflexão sobre a vida de um peregrino. E como nós vamos caminhando, e como nós vamos vendo pessoas que tentam nos desmotivar nesta caminhada e levar por caminhos tortuosos, mas o peregrino que conhece a Jesus Cristo, ele só tem uma direção. Ele tem que olhar apenas para frente, como diz Paulo: prossigo para o alvo. Tem um texto de Isaías que fala: não olhe nem para a direita nem para a esquerda. E tem outro texto que o próprio Paulo também diz: esqueço-me das coisas que atrás ficam. Então nós vamos olhando neste caminho que está à nossa frente. Mas é claro, vamos caminhando aqui na terra e tendo que fazer várias escolhas. Aí a gente chega para o nosso lado assim e fala para o nosso amigo, companheiro de viagem, Jesus, Emanuel, Deus conosco, e falamos: Senhor, este caminho que eu estou andando é bom? Esta escolha que eu quero tomar é uma boa escolha? Isto glorifica o teu nome? Lembrando dos caminhos espirituais, este caminho com Jesus e o terrível caminho sem Deus, que é o caminho da morte, largo e espaçoso e cheio de distrações, onde o homem vai descambar para as profundezas eternas, não é? Os caminhos dos ímpios, meus irmãos, as escolhas dos ímpios, tem um texto aqui de Provérbios 5:22 que nós lemos, fala que é todo embaraçado, é cheio de cordas que prendem, cordas que o faz cair. Então o caminho dos ímpios tem muitas armadilhas, e ele vai se embaraçando nessas armadilhas. Tem alguém que fica embaraçado ali num vício, por exemplo, não consegue caminhar, está amordaçado, está preso ali, né? Tem outro que está preso em um caminho de escolhas erradas quanto à questão de relacionamentos
relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos inadequados. A palavra de Deus diz que aquele que serve ao Senhor, que está no caminho da luz, tem que estar tendo relacionamentos com pessoas da luz. Não é que não pode haver namoro misto, casamento misto, por exemplo. Então, nossos caminhos têm que ser submetidos à palavra de Deus, e se a palavra de Deus diz que nós temos que ter um relacionamento, por exemplo, um homem cristão jovem, que ainda não é casado, é claro, com uma jovem, uma moça cristã, ou uma moça cristã com um homem cristão. Esta é a regra bíblica, e nós temos que submeter nossas escolhas à escolha de Deus, ao desejo de Deus, que está bem expresso na sua santa palavra. Mas o caminho dos ímpios é embaraçado. Ele sempre está amarrado e não consegue sair. Ele não consegue sair daquele caminho até que ele seja socorrido por alguém. Quanto aos cristãos, existe um texto que fala que a gente tem que desamarrar os pés e andar a carreira que Deus nos propõe. Então nós temos como caminhar tranquilamente neste caminho, nessas escolhas, de acordo à vontade de Deus, com os pés desamarrados, sem cordas, sem prisões, como diz o texto que nós acabamos de ler. E o texto deixa claro que essas prisões, essas cordas, são as iniquidades, ou as coisas malignas que desagradam ao nosso Deus. Interessante, o diácono Heloísio falou uma frase engraçada, né, que jacaré distraído, né, vira bolsa de madame. E o texto de Provérbios 5, 23 fala sobre isso. Ó. O ímpio vai morrer, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Está muito claro, o ímpio vai morrer, o ímpio morrerá, porque está no caminho da morte. E ele anda desavisadamente. O que significa desavisadamente? Ele está no caminho maligno, achando que é um caminho bom. Não é? Pela manhã eu citei, agora vale a pena citar novamente, por exemplo, as pessoas que estavam no carnaval, elas estavam sorrindo, achando que aquilo é coisa boa. Não sabiam elas que estavam consagrando as vidas dela aos demônios. Não sabiam elas que aquela festa é a festa do demônio, do diabo mesmo. É o inimigo que está fazendo com que as pessoas se distraiam com estas festas, com estas músicas, com as danças, com os vícios, com as paixões, e as pessoas distraídas acham que estão no caminho certo, fazendo coisas boas. Além de pecar, ainda divulga, não é? Porque alguém coloca uma foto, estou aqui dançando no carnaval, estou aqui bebendo, estou aqui fazendo isso, aquilo, como se aquilo fosse uma coisa boa, e ainda induzindo outras pessoas a irem. As pessoas fazem coisas ruins, que desagradam a Deus, e ainda divulgam, distraidamente, como se fosse uma coisa boa. Não sabem que estão em caminhos escorregadios, em caminhos cheios de cordas, embaraçado. E aí o texto diz, pela sua loucura perecerá. Então é um caminho desavisado, mas é um caminho de uma pessoa que está louca. Uma pessoa que não anda com Jesus Cristo não tem sanidade mental, não tem uma boa sanidade mental. Uma pessoa que não anda com Jesus Cristo, a mente dela está corrompida, está perversa. A Bíblia diz que o tolo, aquele que nega a Deus, é um tolo, porque está andando desavisadamente, envolvendo com as coisas do tempo presente, esquecendo que um dia prestará contas a Deus. Então o caminho dos ímpios é um caminho tortuoso, é escuro, é tenebroso. Está escrito em Provérbios 4,19, o caminho do ímpio é como a escuridão. Interessante, diz assim, nem sabe em que tropeçam. É um caminho tão escuro que nem sabe em que tropeçam. Jesus utilizou esta ideia aqui quando ele falou assim, que há alguém que anda na luz e não tropeça, e alguém que anda na escuridão e tropeça, porque não está enxergando o caminho. Não sabe que estão tropeçando em um vício, em uma paixão, em um desejo, em uma coisa que está fazendo que desagrada a Deus, mas eles estão escuros, entenebrecidos. Alguns, nesta escuridão, conseguem encontrar o Senhor, um vislumbre de luz, mesmo tateando, como dizem o texto de Romanos,
Aí vem o arrependimento, e logo vem a busca ao Senhor, e logo brilha uma luz, e logo ele vê um caminho brilhante diante de si, e logo ele vai para este caminho, para sair do caminho da morte. É o caminho dos ímpios, o caminho da morte, não é? E até mesmo nas escolhas que fazem, que acham correto, aí tem outro provérbio, 14:12, que diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu caminho é um caminho de morte. É um caminho de morte e um caminho que o Senhor está vendo, como vimos em Provérbios 5:21. Está diante dos olhos do Senhor, Salmo 1:6, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios. E este caminho dos ímpios é um caminho de morte, é um caminho em que os ímpios vão perecendo, vão morrendo. Então que algum momento estes ímpios tenham um brilho na sua mente, para que este brilho sirva como uma bússola que vai tirar ele da escuridão, que este brilho também sirva como um poder que vai cortar suas cordas, onde ele está embaraçado em vícios e paixões, para ele ir para um caminho brilhante, o caminho dos justos. O salmista, ele diz: Senhor, me guia neste caminho justo, Salmo 5:8, me guia, o Senhor mesmo vai aplanando o meu caminho, endireita este caminho diante de mim. E Deus faz assim, ele passa um trator no caminho, e ele vai na frente limpando e tirando toda a sujeira do caminho, e ele vai permitindo que a gente caminhe atrás das suas pisadas. É isto aí, seguir as pisadas do nosso Mestre Jesus Cristo. Escolhas submetidas ao que Cristo nos ensinou, ao que a palavra nos revela. A Bíblia tem conselho para tudo. A Bíblia aconselha crianças, jovens, adolescentes, adultos, pais, solteiros, casados. A Bíblia tem conselho para tudo, irmãos. E estes conselhos são caminhos para que o homem ande nestes caminhos. A lei de Deus, a palavra de Deus, é também chamada de caminhos. Por exemplo, Salmo 119 tem, parece-me que é 175 versículos que fala da palavra de Deus, e usa vários termos, e um dos termos que usa é caminho para esta palavra de Deus. Então nós temos aí o manual de orientação para andar direito num caminho, o guia para andar num caminho em que vai agradar ao Senhor. E nós, além de ter o manual, ainda nós temos a lanterna, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho. E é um caminho brilhante, Deus vai iluminando ali, Ele aplana o caminho, Ele ilumina o caminho, basta apenas seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. E aí, o caminho do crente não tem escuridão. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser um dia perfeito. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Então tem a luz, que é a lâmpada para os meus pés, sim, mas este caminho vai iluminando, até um dia nós chegarmos ao destino. E esse destino está escrito em Apocalipse 21 e também 22, que lá nós andaremos à luz do Senhor. Então o dia perfeito é este dia que nós formos encontrados em glória. É o dia que nós vermos o rosto de Deus brilhando sobre nós. E aí nós teremos luz eterna naquele lugar maravilhoso. É um lugar onde não há mais trevas, escuridão nenhuma, não há vício, nem paixão, pecado não, nem morte, nem maldição. Apenas a luz de Deus guiando a gente, até tem um texto que fala, as águas, as fontes de águas da vida ali nos céus. Então Deus vai aperfeiçoando este caminho e vai fazendo com que o nosso caminho brilhe mais e mais, e neste caminho, como eu disse há pouco, que nós temos a presença de Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida, que vai nos levando ao Pai. Neste caminho maravilhoso que Deus criou e abriu para andarmos, que é o caminho de volta para Deus, nós vamos tendo o nosso conselheiro do nosso ladinho, dizendo: não faça isto, faça aquilo. Então Deus, Ele nos orienta: não ande neste caminho, ande neste.
Não tome esta decisão, não haja desta forma, não reaja desta forma, reaja desta outra. E Deus vai nos orientando. Então, se nós tomamos decisões erradas, escolhas erradas, a Bíblia nos deixa uma oração. Salmo 139, versículos 23 e 24. Assim diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que oração maravilhosa. Senhor Deus, olha para mim, olha para dentro de mim, para dentro do meu coração, olha para dentro da minha mente. Isso é sondar. Olhe para mim, Senhor Deus. Eu estou clamando, olhe para mim. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma escolha errada. Eu estou fazendo uma coisa que te desagrade? Eu estou tomando decisões que te desagradam? Eu estou escolhendo a namorada errada? Eu estou escolhendo errado aqui a minha profissão, que está atrapalhando a minha vida contigo, está me fazendo afastar do Senhor? Eu estou escolhendo aqui a faculdade errada, a profissão e outras coisas mais, todas as nossas escolhas. Mas espiritualmente, Senhor, eu estou fazendo coisas que te aborrecem? E é claro, meus irmãos, que todos nós sabemos o que fazemos que aborrece ao Senhor. São escolhas erradas, são caminhos maus. E a gente fala: Senhor, guia-me pelo caminho eterno, ou seja, me ajude. Aí o amigo Emanuel, né, que está com a gente, do ladinho, que está nos aconselhando, aí a gente fala: ô Senhor, me leva, arrasta, mesmo que eu estiver aqui tentando prender o pé, mas me arrasta aí, vai me levando aí, porque eu quero caminhar com o Senhor. Foi isto que o salmista falou: Senhor, olha para mim, veja se eu estou tendo escolhas erradas, fazendo coisas que te desagradem, e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Me ajude a andar com o Senhor. Mas alguém que ainda sente que não está andando neste caminho brilhante com Jesus Cristo, aí tem outro conselho bíblico maravilhoso, Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confie nele, o mais ele fará. Entregue suas escolhas ao Senhor e entregue a sua vida inteiramente ao Senhor, confiando inteiramente nele, que o melhor ele vai fazer. Amém? Que Deus então abençoe e fortaleça a todos na sua edificação, no seu crescimento espiritual, nas suas escolhas. Submeta todas as suas vontades à vontade do Senhor. Submeta todos os seus caminhos ao caminho santo. E assim Deus vai nos conduzindo pelo caminho eterno. Vamos cantar o hino de número 306, O Caminho da Cruz. Este hino fala que o Senhor abriu o caminho diante de nós. Basta a gente seguir as pisadas do Senhor. 306, O Caminho da Cruz. Graça e paz, irmãos. Vou convidar toda a igreja a se colocar em pé. Foi Jesus que abriu o caminho no céu, não há outro meio dele. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer
caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo por Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Amém. Os irmãos podem sentar. Jesus disse assim: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus é o caminho, Ele é o guia, Ele é a luz, Ele é tudo que nós precisamos para termos escolhas corretas, caminhos corretos, submetidos ao caminho do Senhor. Vamos orar. Eu gostaria que cada um orasse pedindo a Deus que o ajude nas suas escolhas. Lembre agora de alguma escolha errada que você tem feito, que tem te afastado de Deus. Alguma escolha que não honra ao Senhor. Pense como está o seu caminhar com Deus. Agora você pode falar assim com Deus: Senhor, observe o meu caminho, vê se há em mim caminhos maus e me guie pelo este caminho eterno, me purificando, me limpando inteiramente. Senhor, peça ao Senhor sabedoria para as suas escolhas, as suas decisões. Se você está em dúvida de alguma escolha, de algo que você pretende fazer, ore a Deus e peça a Deus para clarear a sua mente de acordo com a palavra santa. De repente é um caminho que parece direito a você, mas é caminho de morte. Então peça a Deus para te livrar das escolhas erradas, das escolhas de morte, de caminhos tenebrosos, para livrar de algum vício, de alguma paixão, de algo que desagrada ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e agradecemos porque o Senhor nos levantou deste mundo tenebroso para a Tua maravilhosa luz. Agradecemos porque o Senhor abriu um caminho diante de nós, aplanou este caminho, e o Senhor, ó Pai, coloca lâmpadas neste caminho e vai iluminando nossos pés, nossos passos, nossas escolhas. Ajuda-nos, ó Pai, se estamos tomando atitudes e escolhas que não honram ao Teu nome. Então venha produzir em nós, ó Pai, o quebrantamento, o arrependimento e o desejo de agradar ao Senhor. Abençoe alguém que sente-se, ó Pai, que está afastado de Ti, para que possa reconciliar logo com o Senhor, que possa entregar o Teu caminho ao Senhor e confiar inteiramente no Senhor, sabendo que o Senhor fará as melhores coisas, como o perdão, a vida eterna, vai dar o céu de presente e vai ajudar a caminhar neste mundo tenebroso. Abençoe a cada um, produzindo a edificação do Teu povo, salvação de almas, reconciliação de pessoas para perto de Ti. Abençoe a todos, ó Pai. Escute a oração que está sendo feita neste lugar, a oração individual, cada um orando, e o Senhor conhece as necessidades de cada um, as fraquezas de cada um. Venha abençoar a todos para que cresçam no Senhor e para que tomem atitudes corretas que agradem ao Senhor. Abençoe, ó Pai querido, com Emmanuel, com o Santo Espírito, abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Santo Espírito seja com esta igreja aqui reunida e com a igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Que Deus dê uma semana de paz a todos. Se alguém está reconciliando com Deus, entregando seu caminho ao Senhor,
pode nos procurar ali à porta para conversarmos melhor, para orarmos junto, apresentando a sua vida inteiramente a Deus, tá bom? Quarta-feira teremos um culto de oração, onde nós estamos também tendo momentos de reflexões sobre as orações bíblicas. E sexta-feira o culto na casa de Dona Cida, tá bom? Então 7h20 mais ou menos a gente se encontra aqui na porta da igreja para irmos para lá. Que Deus abençoe e fortaleça a todos.